Iremos começar com a palestra tratando sobre a contribuição dos tribunais de contas na prevenção de desvios nas parcerias da área da saúde, que será ministrada pelo Dr. Sérgio Paulo de Abreu Martins Teixeira. O Dr. Sérgio, ele possui graduação em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, possui mestrado em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente é doutorando em Direito Público, Estado Social, Constituição e Pobreza pela Faculdade de Coimbra e também exerce, como já mencionei, a atividade de procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, além de exercer a docência em diversas universidades no Estado do Rio de Janeiro. Neste momento, eu passo a palavra ao Dr. Sérgio Paulo. Boa tarde a todos. Agradeço ao doutor Tiago pelas palavras generosas, né? Agradeço ao convite que recebi da Escola de Contas e do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo. É uma honra para mim ter a oportunidade de falar aqui nessa entidade e para esse público, esse seleto público, hoje aqui nessa tarde. Bem, o tema sobre o qual nós vamos nos debruçar é o das parcerias na área de saúde com o terceiro setor, entre a administração pública e o terceiro setor. Trata-se de uma construção engenhosa, porque ela alia, né, o atendimento público gratuito a ferramentas, a instrumentos de gestão administrativa privada. Então, ela consegue conciliar, ela consegue se situar nesse terreno híbrido entre público e privado. E, hoje em dia, as parcerias na área de saúde elas se tornaram centrais, nucleares, no que diz respeito às políticas públicas de saúde. Eu, como sou do Estado do Rio, eu vou citar o exemplo do Rio, mas poderia citar também o exemplo aqui do Estado de São Paulo, que, inclusive, tem uma experiência mais antiga nessa área. Para que os senhores tenham uma ideia da importância das parcerias na área de saúde para a política de saúde do Estado do Rio, no ano de 2012, eram investidos 280 milhões de reais nessas parcerias pelo Estado do Rio. Em 2015, 1,5 bilhão. Desculpe, em 2014, 1,5 bilhão. Em 2015, 2 bilhões 118 milhões. Sei que aqui os valores em São Paulo são mais expressivos, mas, para que os senhores tenham uma ideia, isso representa 50% do que o Estado tem que investir em saúde pública. Então, 50% vai para as parcerias com o terceiro setor na área de saúde. A importância do direito à saúde ninguém põe em xeque, ninguém duvida. É um direito fundamental, é dotado de uma fundamentalidade ímpar. Sem direito à saúde, a gente pode dizer, sem medo de errar, sem ser ousado, que não tem concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Um Estado que não garante o direito à saúde à sua população, ele está longe, passa longe de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana. E a Constituição é muito clara quando trata do direito à saúde e diz que ele é direito de todos e é dever do Estado.
quando diz que o poder público ele deve garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Só que, se por um lado esse direito é um direito fundamental, essencial, imprescindível à concretização da dignidade da pessoa humana, então, naturalmente, somas significativas de recursos públicos têm que ser investidas para a promoção desse direito. Esse mesmo vulto recomenda que esses recursos públicos sejam devidamente fiscalizados. Especialmente em um cenário de escassez como nós experimentamos hoje em nosso país. Posso falar, como se diz aí, de carteirinha, no Rio de Janeiro, escassez de recursos. No Brasil, escassez de recursos, e tenho certeza, talvez em menor grau que no Rio, aqui em São Paulo também. E se nós ligarmos a televisão, o noticiário, vemos pessoas sofrendo nos corredores dos hospitais, morrendo por conta de uma carência flagrante na assistência à saúde. Então, num quadro desse, é nosso dever como cidadãos nos debruçarmos sobre esse tema e discutirmos esse tema como estamos fazendo aqui nesse seminário promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Agora, onde se situa o Tribunal de Contas nesse cenário? O que o Tribunal de Contas tem a ver com isso? Se nós estamos falando de aplicação de recursos públicos, de concretização de um direito fundamental social, que é o direito à saúde, nós estamos falando de tribunais de contas. E o meu propósito aqui é analisar especificamente como os tribunais de contas podem contribuir para que cada centavo que o poder público investe em saúde chegue para aqueles que são os seus verdadeiros destinatários, que é a população do nosso Estado. Então, cada centavo que é aplicado em recursos públicos, ele deve ser, sob a forma de serviços e equipamentos, chegar aos seus destinatários, a nossa população. E o cumprimento desse papel cabe, em especial grau, me diria, ao Tribunal de Contas. Mas, antes de nós indicarmos algumas medidas que o Tribunal de Contas pode adotar para cumprir esse seu propósito constitucional, eu gostaria de falar um pouquinho da história e falar como nós chegamos a essa situação em que as parcerias com o terceiro setor se tornaram essenciais no desenvolvimento de algumas políticas públicas, em especial as políticas públicas de saúde. O professor Vital Moreira, que é um professor lá da Universidade de Coimbra, ele indica 3 momentos históricos da relação entre Estado e economia. Então, primeiro, nós temos o Estado liberal, em que o Estado ele se limitava a exercer uma polícia econômica. Quanto menos o Estado interferisse, melhor. Num segundo momento, nós passamos para o Estado social, que é o Estado empresário e prestador de serviços públicos. E, atualmente, lógico que isso não é um movimento homogêneo para todos os Estados, nem todos os Estados estão no mesmo grau. Nós temos o Estado regulador, em que a intervenção estatal ela se dá principalmente por meio da regulação
dos serviços públicos. O fato é que, com a ampliação dos serviços a cargo do Estado à vida, com a passagem para o Estado Social, para o welfare state, o Estado ele precisou ser mais ágil, mais eficiente na prestação desses serviços. E qual foi o caminho adotado? Foi o de se valer de institutos próprios do direito privado. Uma professora portuguesa, foi muito feliz e cunhou a seguinte expressão: houve uma fuga para o direito privado. E talvez o instituto mais típico do direito privado foi empregado para conferir mais celeridade, mais agilidade para o Estado na prestação desses serviços. E essa figura é o contrato. Há um livro, inclusive de um autor francês, que é justamente Governar por Contrato. Mas por que governar por contrato? Porque aqueles institutos de direito público, até então existentes, já não davam mais conta de um Estado que precisava agir e prestar serviços, atuar positivamente. A partir do momento que as constituições passaram a atribuir a ele um papel de prestador positivo de serviços. Então, o Estado já não cumpre mais o seu papel no welfare state, deixando de intervir na esfera individual. Ele só cumpre o seu papel se ele atuar, se ele investir recursos públicos, se ele prestar serviços. E para ser mais eficiente na prestação desses serviços, para cumprir o seu mandamento constitucional, o Estado precisa se valer, então, desses instrumentos de direito privado. E é nesse cenário que se inserem as parcerias com o terceiro setor. Não é? Diminuir o aparelho estatal, fomentar o desenvolvimento de atividades de interesse social por entidades sem fins lucrativos, com a concessão de benefícios públicos, aumentar a eficiência na prestação dos serviços públicos, são aspectos ligados a esse fenômeno da parceria Estado-terceiro setor. Então, o quadro que temos, na verdade, é de uma mudança da fisionomia da administração pública. A rigor, nós estamos caminhando de uma administração pública que era separada, divorciada da sociedade, para uma administração pública que tem em seu norte uma maior aproximação entre Estado e sociedade. Ou seja, nós estamos passando por um processo em que uma atuação administrativa por meio de atos impositivos dá lugar a uma atuação administrativa consensual, mais democrática. O professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ele culpa princípios e institutos empregados para justificar e preservar a autoridade da administração, né, princípio da supremacia do interesse público, imperatividade como atributo dos atos administrativos, insindicabilidade do mérito administrativo, poderes administrativos. Ele culpa esses institutos pelo atraso jurídico, político, social da nossa administração pública. Então, era necessário que uma administração pública impositiva desse lugar a uma administração pública cidadã. Então, negociação, parceria, mediação passam a ser as palavras de ordem nesse cenário. E nesse quadro que eu acabei de
desenhar aqui aos senhores, fica nítida a existência de uma área híbrida, simultaneamente pública e privada. Uma área pública não estatal. E é justamente nessa área que nós temos o terreno fértil para o desenvolvimento das parcerias entre terceiro setor e administração pública. Mas cabe aí indagar. E o terceiro setor, o que é esse terceiro setor? O terceiro setor integra a administração pública? Não. O terceiro setor ele corresponde ao mercado, à iniciativa privada que se dedica à atividade econômica? E a resposta deve ser não. O terceiro setor ocupa justamente esse espaço, como nós acabamos de dizer, simultaneamente público e privado. Então, o que nós temos são entidades que são públicas, mas não são estatais. São entidades que se dedicam ao desenvolvimento de atividades de interesse social, formam um vínculo de parceria com o poder público, exemplo, contrato de gestão, termo de parceria, etc., e se comprometem a atingir determinados resultados. Então, quando nós estamos falando de terceiro setor, nós estamos falando justamente desse fenômeno. É um fenômeno que tem alguns aspectos essenciais. Eu indicaria 3 aspectos essenciais aqui, reverberando a doutrina da professora Maria Silva de Pietro. Então, o terceiro setor tem a ver com a passagem da administração pública imperativa para a administração pública cidadã, que nós já vimos. O terceiro setor tem a ver com o princípio da subsidiariedade. O que é o princípio da subsidiariedade? É conferir aos indivíduos e às entidades privadas o protagonismo no desempenho das atividades econômicas e das atividades de interesse social, de interesse público. Esse princípio da subsidiariedade, ele tem 2 significados, ele tem 2 lados. São 2 lados da mesma moeda. Ele tem um significado negativo, de limite à atuação do Estado. Ou seja, o Estado ele precisa respeitar as competências e as responsabilidades próprias, naturais, dos atores privados. E esse princípio da subsidiariedade também tem um significado positivo. O Estado ele tem que agir, ele tem que atuar para auxiliar a sociedade civil na consecução do bem comum. E como que o Estado faz isso? Concedendo benefícios públicos, recursos, servidores, equipamentos públicos, para que os atores privados desempenhem essas tais atividades de interesse social. Em outras palavras, essa faceta positiva, esse lado positivo do princípio da subsidiariedade, nada mais significa que o fomento, que é justamente esse terceiro aspecto essencial do terceiro setor. O último ponto que eu queria esclarecer aqui sobre o terceiro setor, antes de nós ingressarmos no papel do Tribunal de Contas, é o de que o que o terceiro setor traz de novo não é a forma jurídica. O terceiro setor ele trabalha com formas jurídicas que nós já conhecemos. Fundações, associações, organizações religiosas, né, agora com a nova lei. O que diferencia o terceiro setor
é o regime jurídico especial a que está submetido. Nós temos todo um regramento de direito público que passa a afetar o regime jurídico dessas entidades. Que, volto a dizer, são formas jurídicas já conhecidas, mas que passam a atuar num novo contexto, numa nova área, nessa tal área híbrida, pública não estatal, que acabamos de falar. Então, feitas essas considerações introdutórias, nos situando nesse fenômeno das parcerias do terceiro setor com o terceiro setor, cabe agora nós analisarmos um pouco a fiscalização a cargo dos tribunais de contas. Ou seja, falando em forma clara, como que os tribunais de contas podem agir para impedir que recursos públicos expressivos sejam desviados nessas parcerias na área de saúde. Imaginem os senhores, se já é difícil, né, evitar desvio de recursos no âmbito da administração pública direta e indireta, imaginem evitar desvios em relação a entidades que não integram a administração pública. Entidades públicas não estatais. Mas a gente não pode desanimar. Dificuldade não significa que o modelo é ruim. Dificuldade significa que nós temos que encontrar elementos para superá-las. Então, vamos lá. Por que o Tribunal de Contas pode e deve fiscalizar essas entidades do terceiro setor? Se nós formos folhear as leis que tratam sobre o terceiro setor, as leis estaduais, as leis federais, a 9637, a 9790, a 13.019, né, do novo marco regulatório, a alteração, nós não vamos ver quase nada de Tribunal de Contas. Parece que o Tribunal de Contas não tem nada a ver com isso. O legislador foi lacônico ao tratar do Tribunal de Contas quando estabeleceu o regime jurídico próprio das parcerias do Estado com o terceiro setor. Só que não tem problema, porque o fundamento que confere ao Tribunal de Contas competência para fiscalizar essas parcerias não está na lei. Ele está na Constituição. Mais especificamente, no parágrafo único do artigo 70 da Constituição. Esse parágrafo único do artigo 70 da Constituição diz o seguinte, que toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens, dinheiros ou valores públicos, tem o dever de prestar contas. Então, vejam, o que atrai a fiscalização pelo Tribunal de Contas não é a natureza pública ou privada da entidade que está sendo fiscalizada, ou da pessoa que está sendo fiscalizada, pode ser uma pessoa física ou jurídica. O que atrai a fiscalização do Tribunal de Contas são os recursos públicos. Ou seja, se há recurso público envolvido, há ou deve haver fiscalização por parte dos tribunais de contas. Qual é o âmbito dessa fiscalização? A Constituição também esclarece.
O tribunal deve exercer uma fiscalização quanto aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, tomando como parâmetro a legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Então, me parece que há um fundamento constitucional sólido para fundamentar a competência dos tribunais de contas para fiscalizar essas parcerias, né? Há quem diga que, se não envolve diretamente a transferência de recursos públicos, não haveria competência por parte do Tribunal de Contas, mas, com todas as vênias, parece que é uma visão míope todas as vênias, visão míope do trabalho que deve ser desempenhado pelas Cortes de Contas. É um menoscabo às competências constitucionais dos tribunais de contas. Mas, então, vamos lá. O que o Tribunal de Contas pode e deve fazer? Eu sei que os senhores já devem estar esperando aqui algum tipo de punição, de multa, né? De imputação de débito. O que o Tribunal de Contas pode fazer? Mas eu queria começar com algo que não diz respeito a nada disso. Eu acho que o primeiro passo para o Tribunal de Contas contribuir para evitar desvios na área de saúde é proceder a uma atuação pedagógica. Pedagógica. As escolas de contas são um instrumento valioso nesse cenário. Nós não podemos ignorar a realidade em que vivemos. Os senhores devem saber que o Brasil é o estado, é o país que tem mais municípios no mundo. Quase o dobro do segundo colocado. E os municípios no Brasil são entidades federativas. Somente desse quadro já dá para a gente deduzir que não poucos, muitos municípios no Brasil não têm condições de se manter com recursos próprios. Dependem de repasses. E, por via de consequência também, não terão condições de ter pessoal devidamente qualificado para estabelecer, de acordo com o regramento legal, o regramento constitucional, parcerias com o terceiro setor. Então, me parece que cabe aos tribunais de contas, que normalmente gozam de uma situação orçamentária um pouco mais mais confortável, diria assim, que tem uma estrutura normalmente melhor, né, do que de muitas prefeituras, pelo menos em relação a recursos humanos, que os tribunais de contas deem a sua contribuição por intermédio do exercício desse papel pedagógico. O Tribunal de Contas tem que ensinar, sim. No Tribunal de Contas do Rio, no Tribunal de Contas aqui de São Paulo, nós temos quadros técnicos de excelência. Talvez os profissionais mais qualificados na área de finanças públicas estejam nos tribunais de contas estaduais. Então, isso precisa ser vertido em benefício dos municípios. Esse conhecimento precisa ser transmitido. E, especialmente, já que estamos a tratar desse tema, nas parcerias com o terceiro setor. Um segundo aspecto, relacionado ao que o Tribunal de Contas pode fazer, também não diz respeito muito ao tribunal, né? Mas é importante para que o tribunal tenha eficiência, efetividade no desempenho da função de controle externo. É a importância do controle interno. Por que a importância do controle interno?
Porque a fiscalização do Tribunal de Contas ela é feita a posteriori. Depois que a despesa pública já foi feita, depois que o pagamento já foi feito, depois que o serviço foi prestado ou mal prestado. Normalmente, via de regra, a atuação do Tribunal de Contas é feita nesse momento. É verdade que existe o poder geral de cautela das Cortes de Contas, e que isso tem sido cada vez mais utilizado, mas a conformação constitucional das competências no âmbito do controle externo atribuídas pelo Constituinte ao Tribunal de Contas é a de exercício de um controle a posteriori. Então, o controle interno, nesse cenário, ele desempenha um papel muito importante. É por isso que o artigo 74 da Constituição diz que os poderes legislativo, executivo e judiciário deverão manter de forma integrada sistema de controle interno para comprovar a legalidade, avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, bem como apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional. Sem um controle interno eficiente, nós não temos um controle externo eficiente. Ou, em outras palavras, né, fazendo um trocadilho, um controle interno deficiente prejudica a eficiência de um controle externo. Eu vou ilustrar isso que eu estou acabando de falar aqui, justamente com o exemplo da parceria público-privada na área de saúde no Estado do Rio. A Comissão de Tributação, Controle e Fiscalização da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela procedeu a uma fiscalização dessas parcerias com o terceiro setor na área de saúde. E chegou à conclusão que somas significativas estavam sendo desperdiçadas nessas parcerias. O valor chegava quase que ao dobro do que a Secretaria de Estado de Saúde precisava economizar nesse cenário de crise. Esses levantamentos preliminares da comissão da Alerj levaram a Secretaria de Estado de Saúde a criar uma controladoria de contratos. E, a partir da instalação dessa controladoria de contratos, né, novos mecanismos de controle, de prestação de contas, houve, nos 4 primeiros meses do ano de 2016, uma economia de 10 milhões de reais. Né? Só em relação a serviços que não foram contratados, que estavam sendo cobrados do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso é papel do controle interno, ele está ali, ele está entranhado na administração. E aí, me permita, eu vou abrir um parênteses, já que eu citei o exemplo, eu tenho que prosseguir. Vou fugir um pouco do que eu estou falando, mas é importante. Essa mesma comissão, no seu relatório preliminar, que foi publicado recentemente, uns 10, 15 dias atrás, chegou à conclusão que apenas 1/3 das metas de resultados estavam sendo cumpridas pelas organizações sociais de saúde. Ou seja, 65,67% das metas não estavam sendo cumpridas, não estão sendo cumpridas. E, por isso, recomendou o fim da gestão das organizações sociais de saúde nas UPA, unidades de pronto atendimento. E por que eu fiz questão de citar esse exemplo?
Vou continuar nesse exemplo que eu citei, até fugindo um pouco da linha que eu estava desenvolvendo. Porque, vejam, denuncia uma outra mazela do nosso país. A falta de planejamento. Ora, se chega à alocação de 50% dos recursos de saúde em uma determinada política pública, é decidido que essa política pública deve ser prioritária, portanto. Em um belo momento, porque houve dificuldades, em vez de melhorar os mecanismos de controle e de fiscalização, aperfeiçoar o procedimento, simplesmente se opina pelo fim das parcerias. Nós precisamos ter a cultura de seguir um planejamento. Há de se ter um planejamento e há de se seguir esse planejamento. Isso passa por uma melhoria da governança do setor público. Bem, os aparelhos de celular sempre concorrem com o orador, né? Não dessa forma, mas eles sempre concorrem. É desleal. Injusto. Bem, senhores, então vamos aqui, eu vou já caminhando para a conclusão e falar especificamente sobre a atuação dos tribunais de contas, né? Essa atuação do Tribunal de Contas, ela pode se dar em diversos momentos. Primeiro, na adoção do modelo de parceria com o terceiro setor como política pública de saúde. O Tribunal de Contas deve fiscalizar isso também. Então, esse processo de opção pelo gerenciamento privado de algumas unidades de saúde deve ser justificado. Né? Tem que ficar claro que essa transferência do gerenciamento é a melhor opção. Tem que se avaliar os custos do serviço, tem que se avaliar o custo da execução, tem que se estimar os ganhos de eficiência que haverá se esse novo modelo for implementado. Então, me parece, vem logo à mente, que o Tribunal de Contas tem que se valer do postulado da proporcionalidade e fiscalizar isso também, porque isso vai envolver a aplicação de recursos públicos. O Tribunal de Contas também tem que fiscalizar o processo de escolha das entidades do terceiro setor. Esse procedimento tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser simplificado e tem que ser marcado pelo princípio da impessoalidade. Os tribunais de contas podem e devem fiscalizar os editais de chamamento público. Não se pode permitir que se estabeleça uma parceria que tem um vício na origem. Os tribunais de contas devem fiscalizar a formalização do contrato de gestão, do termo de parceria, do termo de colaboração, do termo de fomento. Então, analisar aí os objetos, as metas, os prazos de execução, os custos. E eu parei. Os indicadores qualitativos e quantitativos de avaliação de resultados. Então, o Tribunal de Contas ele tem que fiscalizar a formalização, a celebração, bem como também tem de fiscalizar a execução. E um instrumento que me parece destacado nesse cenário é o das auditorias governamentais de modalidade operacional, ou seja, um controle do desempenho
Me parece que a parceria com o terceiro setor ela tem um modelo tal que reclama isso. Ora, se é estabelecido uma parceria com uma entidade pública não estatal, se são dados benefícios públicos, se são fixadas metas de resultado, esses resultados, o cumprimento desses resultados, tem que ser avaliado. É um controle de desempenho. Então, esse é um instrumento, me parece, essencial para que os tribunais de contas possam fiscalizar as parcerias. Não estou aqui deixando de lado as auditorias de conformidade, as inspeções, os acompanhamentos, né, que são importantes e que devem ser empregados, mas me parece que as auditorias operacionais são ou têm um papel destacado nesse contexto de parcerias com o terceiro setor. E, para concluir, eu gostaria de deixar aqui uma provocação, né, talvez. Um colega, né, procurador lá do Tribunal de Contas do município do Rio, ele escreveu um livro que se chama, que foi a tese de dissertação de mestrado dele, Ativismo de Contas. Então, o Luiz Roberto Barroso ele diz que o ativismo judicial ele significa assim, uma participação mais intensa, mais ampla do poder judiciário para a concretização dos valores e fins constitucionais. Então, esse ativismo significa, muitas vezes, uma maior interferência do judiciário nos outros poderes. Né? É o momento que nós vivemos hoje, né? E esse colega ele propõe o seguinte, um ativismo de contas. Esse ativismo de contas seria realizar essa atividade de controle externo de uma forma a interferir com mais vigor, com mais intensidade na administração pública, objeto de controle. Com que objetivo? Promover os valores e fins constitucionais. Então, por exemplo, e vou caminhando para o fim, né, um pouco mais célere, pensem, por exemplo, em um controle de desempenho aliado a competências corretivas. Então, imaginem, o Tribunal de Contas, ele entende que uma determinada política pública está sendo desempenhada de modo ilegal, porque prestada de forma insuficiente ou deficiente. E, além de impor multa, prever imputação de débito, ele prescreve como essas políticas públicas devem ser implementadas. É uma provocação, né? Mas o Tribunal de Contas tem uma vantagem comparativa. Uma crítica que se faz ao Judiciário é que o Judiciário tem não tem a visão do todo. Tem a visão ali do caso concreto. E muitas vezes não tem os recursos humanos devidamente qualificados para analisar aquela situação. Mas os tribunais de contas têm essa visão. Essa visão do todo, sistêmica, né? Tem o diagnóstico completo da situação financeira de cada município, tem a linha histórica, tem a oportunidade de comparar as diferentes políticas públicas, o quanto é aplicado em cada uma delas. Então, será que ele não teria também a oportunidade de opinar em como isso, ou recomendar como essa política pública deveria ser desenvolvida? Enfim. Então,
me parece que o Tribunal de Contas ele tem um papel muito importante, tem uma contribuição valiosa a dar para as parcerias com o terceiro setor. E não só no plano punitivo, no plano pedagógico, na orientação, no acompanhamento, né, mas também no plano punitivo. E deve pautar essa sua ação na premissa, né, de que, e aí eu vou voltar aqui para a ex-primeira ministra britânica, né, ela é muito citada por causa dessa frase, né, muito odiada e muito citada por causa dessa frase, ela diz que não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Né, existe o nosso dinheiro, que é dado para o Estado desempenhar os serviços públicos. Não é o dinheiro público que é roubado, é o nosso dinheiro que é roubado. Desculpem fui direto, né? Mas cabe ao Tribunal de Contas, então, garantir que cada centavo desse nosso dinheiro, com o qual contribuímos por meio de tributos, chegue a cada pessoa no nosso país, sob a forma de serviços e de equipamentos públicos. Então, muito obrigado.